Nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez na nossa tarefa da manhã de hoje, nesse diálogo que nós vamos manter. Só eu que falo, mas há o diálogo do pensamento, né? Tudo que eu falo aqui, vocês aí também falam em pensamento, viu, gente? Então, é com muita, eu vou colocar assim, gratidão, né, pela possibilidade da gente estar aqui reunidos, usufruindo desse momento. Isso aqui é um momento precioso da nossa caminhada. Não porque eu estou aqui falando, mas porque nós estamos reunidos em busca de algo maior, numa sintonia superior. Isso é muito importante em tempos que nós estamos vivendo. A busca dessa sintonia, saindo dessas faixas de vibração tão pesadas que nós estamos vivenciando no tempo de hoje. Então, eu vou começar fazendo a seguinte colocação. Há poucos dias atrás, nós comemoramos a chegada de mais um ano, tempos novos que chegaram. E nós renovamos os votos de paz, de saúde, de fraternidade. Foram pensados por todos nós projetos para o futuro, né? A gente pensa isso. Nós traçamos metas para serem realizadas nesse tempo novo que nós já estamos vivenciando. Hoje já é o dia 5 do novo mês. E nós então refletimos. Há quanto tempo nós estamos realizando esse rito de passagem? Essa palavra rito, ela significa uma celebração, um marco. E essa celebração, esses ritos, elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, saímos da infância e vamos para a adolescência. É um rito de passagem. É um marco na nossa existência. Nós saímos da madureza e caminhamos para a velhice. É um rito de passagem. É um marco na nossa vida. Nós desencarnamos, nós saímos de um corpo denso e retornamos à casa real, que é o mundo espiritual. É um rito de passagem. O nosso nascimento, quando nós deixamos o mundo maior e adentramos um corpo físico, aqui no nosso caso, na Terra, é um rito, é um marco de passagem. Então, nesse rito que nós estamos fazendo há tantos anos, aqui eu estou vendo pela nossa idade, são bastante anos, começando por mim, que a gente realiza esse rito de passagem do tempo velho, a gente dá um nome assim, para o tempo novo. Há quanto tempo? E de uma forma sempre festiva, sempre social, não vamos adentrar detalhes nesse social, mas também, na maioria das vezes, de uma forma tão exterior e tão vazia que não tem nada a ver com os compromissos de mudanças que nós nos propomos. Pensem bem nisso. Há quanto tempo a gente comemora a saída do velho e a chegada aí do novo, né? Nos ensinam os espíritos que o tempo, como nós administramos na Terra através de um calendário, é necessidade nossa para a gente poder se organizar nesse planeta em que nós estamos. Mas não existe tempo velho, tempo novo. Existe a eternidade. E esse conceito de eternidade, eu vou dizer aqui para vocês. Pode buscar definições onde você quiser, no dicionário, filósofos, sábios.
mas é um conceito, a eternidade, que foge do nosso entendimento. A nossa cabecinha, hoje, desse tamanho, não dá para absorver o que seja o tempo eterno. O que é eterno? Não sei. A eternidade. Então, veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui um conceito de Emmanuel, porque Emmanuel, mentor do Chico Xavier, um espírito antiguíssimo, porque não era o nosso caso. Fala assim, a pessoa é antiga. Nós já estamos depreciando, né? Porque a pessoa está velha. Espiritualmente, não. Quanto mais antigo, mais cheio de experiências e mais sábio. Muda. O conceito nosso é a juventude. No plano espiritual, não. Olha, ele é um espírito antigo. Ele é um espírito sábio, porque ele acumulou experiências, diferente de nós, tá? Então, Emmanuel tem um conceito muito interessante sobre a eternidade, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma pergunta aqui. Questão 240 do Livro dos Espíritos. Veja como é que ele coloca aqui uma coisa muito interessante que a gente vai começar a pegar. Tá? Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Os espíritos que estão lá no mundo espiritual, eles entendem como nós? Não. E é isso que faz com que não nos compreendeis quando se trata de demarcar datas e épocas. Veja o que Kardec fala. Os espíritos vivem fora do tempo, como nós compreendemos. A duração para eles anula-se. Os séculos para nós tão longos, para eles são instantes na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se perdem quando nos elevamos no espaço. Então, veja, a espiritualidade nesse plano maior, fora da matéria, eles não têm essa noção de tempo como nós temos. Por isso que fica muito difícil, aqui eu vou tocar no assunto, quando a gente quer que os espíritos marquem tempo para alguma coisa. Ó, quando que vai ser a regeneração? Quando que começa o fim do mundo? Quando acontece isso? Eles não podem nos dar essa data precisa, porque eles estão fora da realidade que nós estamos nesse mundo denso. Então, como é que eles observam? Olha que coisa interessante. Eles veem as desigualdades do solo. Quando você está num plano muito alto, você não vê as pedras no chão, você não vê o caminho tortuoso, você perde essa noção. Então, os espíritos no plano espiritual perdem esse entendimento, essa assimilação desse tempo calendário que nós vivemos. Então, está lá na obra. Uma existência, para nós, uma coisa tão pesada, você viver algumas décadas na matéria, para o mundo espiritual é um ato. Um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência, uma morte é um sopro renovador. Então, muda-se a dimensão do entendimento. Então, quando se fala aqui em eternidade, vai ficar muito difícil para a gente poder entender. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui para a gente poder pegar. Veja, o planeta Terra, que é a nossa morada atual. Por que é a nossa morada atual? Porque nós viemos para cá, nós vamos sair daqui, morar pode ser em outro lugar, mas atualmente ela é a nossa casa. Atualmente. Amanhã nós não sabemos, tá? Porque amanhã nós podemos mudar de residência. Nós vamos para o plano espiritual, que faz parte da Terra, mas podemos morar em outro planeta. A gente não sabe. Então, a gente tem que ter essa noção de impermanência, porque senão a gente fica apegado a coisas.
A gente não se apega a coisas? Ah, eu vou limpar o armário, mas isso eu não vou doar. Mas isso eu não vou deixar. Aquela pessoa, não, ela é da minha família. Você entendeu? São os apegos. Então, a gente tem que pensar na impermanência. Hoje estamos no planeta Terra. Amanhã vamos estar aqui? Não sabemos. Não sei, tá? Então, esse nosso planeta atual, que é o planeta Terra, ele possui muitos movimentos. Ele não é estático. E um desses movimentos se chama translação. Essa palavra translação quer dizer ação. O que esse movimento significa? É o giro que a Terra faz em torno do Sol. Translação. Então, para ele começar o giro e terminar em torno do Sol, ele leva 366 dias e 5 horas. Olha o que os cientistas descobriram. Então, ele começa o seu giro e termina dentro desse tempo. Ao final do giro, completa-se, então, esses 365 dias ou um ano. E fecha-se o ciclo e vai começar um novo ciclo. Esse finalizar e começar, do começo do movimento da Terra em torno do Sol e o fechar, que leva 365 dias e 6 horas, ele sempre foi alvo de comemorações de povos muito antigos, por exemplo, os persas, os fenícios, os gregos. Quando a Terra completava esse ciclo, eles faziam comemorações, festas, para terminou esse tempo e vai começar um novo. Muito bem. E foi o Papa Gregório XIII que formalizou o dia 1º de janeiro como início de um novo ano. Olha o que o Papa fez. Isso há 400 anos atrás, quando a Igreja Romana imperava. Então, olha, dia 1º de janeiro é quando a Terra começa o ciclo em torno do Sol. E ele instituiu, então, o chamado calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Saiu lá de Roma, da Europa, foi trazido para o Brasil através dos portugueses. Então, nosso calendário gregoriano, que nós usamos hoje, ele teve origem lá na Igreja Romana, com o Papa fazendo o 1º de janeiro como início de um novo tempo, o início do Sol, da Terra em torno do Sol. E nessa comemoração da passagem do velho tempo para o novo, nós temos o chamado Réveillon. Quem é que já não comemorou o Réveillon? Palavra francesa, que quer dizer acordar, despertar para o novo ano. Olha que coisa interessante o tempo que chega. Mas vamos buscar agora o sentido superior e espiritual de tudo isso? A Terra girando em torno do Sol, 365 dias e 6 horas, o Papa Gregório construindo aí o nosso calendário que nós usamos até hoje. Mas vamos buscar o sentido superior com referência ao tempo, o tempo espiritual. E Emmanuel, de um modo muito didático, ele irá nos falar, então, das janelas do tempo. Então, veja bem, vamos voltar lá. Nós vivemos num tempo chamado eternidade, que a nossa cabeça não tem como assimilar. Não temos. Porque nós não somos eternos. Nós vivemos aí o quanto? Máximo 100 e poucos anos. Não tem. Como é que é eterno? Não sei o que é eterno. Então, o Emmanuel, para a gente poder entender, ele criou o conceito de janelas. O que é uma janela? Janela é uma abertura. Então, vamos ver o que o Emmanuel colocou aqui? Eu fiz até um desenho, tá?
Ele vai dizer o seguinte, que cada encarnação, cada vida nossa, simboliza uma janela que é aberta na eternidade. Nós somos eternos. O conceito não é eterno. Imortais, porque eles têm um início, tá? Mas vamos colocar o eterno. Nós somos eternos. Nós vivemos dentro da eternidade. Nós não temos fim. Então, onde nós vamos chegar? Eu vou imitar o Haroldo. Não sei. Mas nós não temos fim. Nós somos eternos. Na matéria, não, a matéria vai acabar. E nós continuamos a viver. Então, o que a providência divina faz? Ela nos dá janelas dentro da eternidade, janelas de tempo que o Pai nos concede na escola da evolução. Nós estamos numa escola para poder evoluir. Não é para ficar comendo peru assado, batendo lá o vinho. Não, nós estamos aqui para evoluir, é o tempo de evolução. Então, veja, esse azul, Emmanuel desenha, seria a eternidade. Essa nossa encarnação, uma janela. Nós estamos numa janela. Tivemos muitas janelas, dezenas. Vamos ter outras centenas. Nós estamos na janela da eternidade. E Emmanuel então vai questionar. O que nós fazemos com a cota de tempo que a providência divina nos concede? O que nós fazemos? Concedeu a janela. Dentro dessa eternidade, concedeu a possibilidade. Evolua. O que você está fazendo com isso? Ok? Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos singelos. Mas, sabe, quando os espíritos nos passam exemplos simples e singelos, por trás daquilo tem uma riqueza de ensinamentos, são exemplos tão singelos que nós não percebemos. A gente passa o dia a dia, levantamos, vamos dormir e não percebemos aquele exemplo. Então, através desse exemplo singelo que eu vou mostrar para vocês, o Emmanuel vai demonstrar toda a atividade que existe dentro dessa janela que nos é concedida pela providência divina. Então, vamos ver o que ele coloca. A gente se confunde muito quando fala de singeleza, simplicidade. Acha que nós queremos coisa bem, né? Então, veja bem. É através de singelos exemplos que Emmanuel nos mostra que no universo infinito não existe a inatividade. Tudo se movimenta com busca a ser útil e a evoluir. Primeiro exemplo. A fonte de água oculta, que nós não vemos, está lá no meio da pedra, no fundo da terra, é bênção para o chão ressequido. Está tendo uma atividade útil. Mas nós gostamos de sujar, né? Presta atenção no exemplo que ele dá. A árvore é doadora constante de benefícios. Ai, que exemplo simples, Fátima. Planeta Terra. Não existe a inatividade. Vamos comparando conosco, hein? A cova minúscula é berço da semente. Ela é abrigada. E ali a semente, ela vai? Não existe a inatividade e a inutilidade.
nossos irmãos irracionais nos alimentam, produzem leite, lã e somos usufrutuários. Ah, o animal, vaca, boi, não faz nada. Gente, enquanto nós estivermos nessa faixa de nos alimentarmos, de usarmos o reino animal, porque eu também uso me alimento, o galgar degrau é bem difícil, viu? Entendeu? Não vamos aqui fazer colocações. E nós? Pergunta dele, cada um responda para si. Que desfrutamos da riqueza do tempo. O que fazemos da sublime oportunidade de ser útil, servir, aprender e evoluir? Pensa na cova que acolhe a semente. Pensa na água que brota. E agora eu vou dizer uma frase do Chico, que todo mundo conhece, mas eu vou repetir. A questão de maior aflição para o espírito que chega no mundo espiritual é quando ele tem consciência do tempo perdido na Terra. Precisa ter consciência. Agora, eu vou dizer uma notícia que não é muito boa. Todos nós já temos consciência. Então, cuidado com a aflição do lado de lá. Mas por que eu não fiz? Por que eu não agi diferente? Por que eu não fui mais útil no planeta? Vocês entenderam, gente? Tempos velhos, tempos novos. Mas o que a gente busca no tempo novo? Não existe o tempo novo e o tempo velho, é a eternidade. E essa janela que o Pai nos oferece. É difícil isso para entender? Está difícil para nós, né? A gente ouve, a gente lê, mas é difícil. Nós estamos começando aí um novo ano. E nós vamos avançar um pouquinho. O que eu vou trazer aqui não é novidade para ninguém, que eu sei que todo mundo já sabe. Mas nós vamos fazer aqui uma reflexão, que é muito importante. Nós vamos voltar, que eu já li várias vezes, a Vânia deve ter lido uma opção de vez também, a obra Nosso Lar. Quem não leu Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar? Ih, mas é fácil ler, né? Não é isso. Vamos refletir uma parte dela. Onde nós vamos ter a questão tempo, trabalho. Esse tempo e trabalho é o binômio da nossa evolução. Quer definir nossa evolução? Tempo e trabalho. Não tem outro. Tempo e trabalho. Mas que trabalho? Todo mundo trabalhou, a maioria aqui é aposentado, né, Nilva? Nós aposentamos juntas, quase. Todo mundo está ganhando, né? A maioria está trabalhando, os mais antigos já estão aposentados. Esse é o trabalho? Vamos avançar. É um trabalho maravilhoso, mas tem mais coisas, tá? Então vamos ver aqui. A lição que eu vou dar para vocês, que eu vou passar para vocês, vai ser dada para nós por Dona Laura. A Dona Laura, um espírito já num patamar superior de entendimento. Ela morava em Nosso Lar, tinha uma residência muito simples, com 3 filhos. Um deles era Lísias, que era o enfermeiro da colônia e se tornou amigo do André Luiz quando o André Luiz chegou lá, ok? E vai explicar então a Dona Laura que todos da colônia, quando você adentra aquela colônia, você não chega assim, eu vou entrar na colônia. Não, é tudo fechado. É tudo marcado. Quem é esse fulano que está vindo aqui? Deixa eu ver aqui, dá licença. Maria. Olha,
Deixa eu ver aqui a ficha dela. A capivara. Capivara, puxa a capivara. A Fátima. Todos temos, ninguém... Aqui está acostumado, a gente dá um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho, vai para o nosso lar, dá um jeitinho. Tem isso. É tudo organizado. Então, veja bem, ela vai explicar que todos aqueles que se encontram na colônia devem cumprir 8 horas de trabalho diário. Tanto aquele que varre as ruas da colônia, como o governador. Nossa, vai ter que varrer a rua da colônia? Tem que manter higiene. Vocês lembram que um deles teve que limpar os vômitos, o André Luiz, de um que estava lá doente na enfermaria? Mas ele era médico, foi limpar vômito. Qual é o aprendizado que ele precisava aprender ali, hein? Aí ele chegou ali, ele queria, eu sou médico. Opa, olha o meu diploma. Olha o meu diploma. Porque nós somos assim, eu tenho diploma. André, vai limpar o vômito. Tem a enfermaria com centenas, você vai limpar. Pega o balde, pega a toalha e vai limpar. Para não falar limpar outra coisa, né? Falou vômito. Então, o varredor, o que varre as folhas, que lá tem árvore, viu? Cai folha também. Como governador do nosso lar, tem de cumprir 8 horas de trabalho. Muito bem. E a gratificação na tarefa, o pagamento, André dá um nome, que nós falamos de nome, tudo para nós tem que ter nome. Então, eles vão dar um nome. Chama-se bônus. O que quer dizer bônus? É um acréscimo. Bônus hora. Muito bem. E esse bônus significa o quê? Aquisição de experiências que se ganha executando uma tarefa. Então, agora nós precisamos, eu pulo do gato aqui, nós precisamos entender o que seja esse bônus hora. Então, veja bem. Esse bônus hora, ele vai visar o empenho, a boa vontade, a disposição de servir e de ser útil daquele que realiza a tarefa. Então, o varredor das folhas, ele pode ganhar muito mais que o governador, dependendo do modo como ele executa aquela tarefa. Vamos entender isso aí? Eu vou citar um exemplo. Nós trabalhamos 30, 25, 40 anos e nos aposentamos. Temos um salário no banco, uma vida média. Nossa, eu trabalhei 40 anos, 30 anos. Família, aí você desencarna. Aí você chega do lado de lá, senta na frente do seu orientador. Pô, me conta o que você fez. Nossa, trabalhei 40 anos. Trabalhei, me dediquei na tarefa, ou dentro do lar, ou tal. Não é isso que eu estou perguntando. Eu não estou perguntando isso para você. Eu estou perguntando quais foram as experiências que você ganhou que te promoveram em espírito executando essa tarefa. Deu para entender isso? Como eu faço? Então, dentro desse tempo que é a eternidade, tudo visa o meu crescimento espiritual. Eu posso trabalhar, me matar num trabalho, cumpro horário, não falto, não tiro licença médica à toa, mas se aquela tarefa não me enriqueceu, isso acontece conosco no Brasil, né? Deu para entender isso? E quem é que vai pagar esse bônus, esse acréscimo? É alguém que vai te dar o dinheiro e a ficha? Não. A providência
ela nos conhece. Por isso que o varredor, cita esse exemplo, que varre a rua, pode ser mais útil do que aquele que dependendo das experiências que ele amealha no seu. Então não vale o fazer por fazer. É como eu faço. Como eu adquiro valores interiores com aquela tarefa, seja dentro de casa, como pai, como mãe, seja varrendo uma calçada, plantando, qualquer atividade, você tem que sair dali melhor. Deu para a gente captar isso? Quem vai nos pagar o bônus, o acréscimo, não é o espírito lá, não. É a providência divina, que vai nos oferecendo cada vez mais oportunidades. Muito bem. Vou pegar aqui o cartaz 3. Terminando. A dona Laura, então, vai esclarecer, depois que ela comenta sobre o bônus. A grande maioria dos encarnados ainda está muito distante dessa realidade. Do procurar ser útil e servir onde quer que eu me encontre. Estamos simplesmente ensaiando o espírito de servir, como a fonte, como a cova que acolhe a semente. Ensaiando. Grande maioria mata o tempo e querem vantagens burlando as leis. Não fazemos isso, né? Então, veja, não critiquem nem acusem, muitas vezes, pessoas à nossa volta. A providência divina sabe, conhece, sabe de cada um que a gente traz aqui, ó. Não precisa o nosso julgamento. Ah, fulano fez isso, roubou aquilo. Não precisa. O divino sabe e vai nos dar o bônus, que é o acréscimo, tá? Agem como moscas venenosas no pão sagrado. Olha a mensagem de Emmanuel. O pão sagrado aqui simboliza o trabalho. Então, moscas venenosas que em vez de produzir, vai fazer aquilo prejudicar cada vez mais. Por isso, a espiritualidade nos incentiva tanto a servir, sair de si, seu mundo íntimo, crescer em experiências do ser útil, onde quer que nós estejamos. Então, queridos irmãos, o tempo já passou. Saímos de um tempo velho e estamos num tempo novo. Comemoramos, bebemos, tal, tudo bem. Que a gente possa aproveitar, então. A gente aqui tem essa noção da importância da gente ser útil. Buscar a nossa melhoria onde quer que a gente esteja. E esse ser útil aqui não é só através do movimento. Pensamentos, emoções, as nossas palavras, o nosso olhar, tudo isso vai fazer com que nós cresçamos intimamente. Que Jesus, então, nos fortaleça nesse novo ano que nós estamos iniciando. Que a gente seja preenchido de fé, é o que eu peço para mim, de esperanças, de bom ânimo a cada passo da nossa jornada. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e um feliz 2025. Que assim seja.